Castração e agressividade. Qual é a inter-relação entre essas duas coisas? Isso é um assunto difícil. As pessoas sempre me perguntam isso e nem sempre, ou na maioria das vezes, eu posso dar uma resposta simples. A questão é, em tese, um dos fatores que influenciam a agressividade é a testosterona. Não é o único, mas é um dos mais importantes fatores e existem inúmeros estudos, seja em humanos, seja em animais, que demonstram a influência estatística da testosterona populacional nos desencadeamentos de eventos agressivos. Isso é uma verdade. Agora, a questão de se a castração vai influenciar na redução de agressividade em cães é uma outra questão, porque tem diversas variáveis envolvidas. Um dos pontos que nós temos que levar em consideração é que os machos têm uma produção de testosterona muito maior do que a das fêmeas. Não é pouco não, é muito. Em decorrência disso, há uma tendência estatística maior de indivíduos do sexo masculino apresentarem uma força de agressão maior do que as fêmeas, os indivíduos de sexo feminino. Contudo, do ponto de vista de castração, as coisas não são tão simples, porque se de um momento o cromossomo Y determina, a partir de então, a separação entre os dois sexos, masculino e feminino, e desde o momento da concepção, o desenvolvimento dos dois tipos de embrião se dar de forma diferente nesse sentido, e a partir daí já se desenvolver a separação sexual gonadal inicial, então enquanto uns vão desenvolver testículos e pênis e os outros o trato genital feminino, nós temos uma outra etapa que é a etapa de influência da testosterona nos caracteres sexuais secundários, estrutura óssea, estrutura muscular, cardiorrespiratória, etc. Mas nós também temos a testosterona influenciando o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, desenvolvimento comportamental, que é um dos pontos onde a testosterona vai influenciar no desenvolvimento da agressividade. Digo um dos pontos por quê? Porque comportamento, ele é consequência dele mesmo, pela lei do efeito. Então, comportamentos bem-sucedidos levam ao aumento e à força de sua ocorrência. Quando tratamos de agressão, nós temos não só a agressão de ímpeto, a agressão reativa, mas também nós temos a agressão ativa, que é mais instrumental e é mais do córtex cerebral, influenciada pelas experiências de vida. E indivíduos naturalmente mais fortes fisicamente, com um maior potencial de agressão determinado pelos componentes genéticos e também pela testosterona, poderão sim, em decorrência da inter-relação entre esses fatores, desenvolver uma maior agressão por aprendizado. Então a quantidade de fatores envolvidos é muito grande. Pois bem, se há influência da testosterona no desenvolvimento cerebral, além, é lógico, do desenvolvimento físico, que também vai cooperar por aprendizado, por facilitação do aprendizado de sucesso na agressão, o momento da castração vai influenciar nisso muito. Porque quanto mais cedo o indivíduo é castrado, menor tempo de exposição à testosterona esse indivíduo teve. E aí, menor tempo não só da influência da testosterona no que tange especificamente ao potencial de influência da testosterona na agressão daquele indivíduo, mas também em todos os outros desdobramentos em decorrência do sucesso comportamental por causa da força. Então é um assunto por deveras complexo para a gente tratar apenas de maneira resumida. Castrou, diminuiu a agressão. Castrou quando? Qual era aquele indivíduo? Como geneticamente era aquele indivíduo pronto para desenvolvimento de agressão? Como eram as condições físicas daquele indivíduo? Quais foram as experiências que aquele indivíduo teve de sucesso
em confrontos sociais até o momento da castração. Entendem que as coisas não são tão simples? E agora trazendo para a minha experiência prática, já que eu trabalho há mais de 3 décadas com cães de proteção. Nós não temos como estabelecer um dogma em cima disso observando os nossos cães. Por mais que eu tenha atualmente mais de 70 cães em atuação de treino e emprego de proteção. E imaginem o que foi isso ao longo dessas mais de 3 décadas de atuação na área de proteção, seja de provas de trabalho, seja proteção policial e militar, seja proteção na segurança privada, que é uma das minhas áreas de atuação. Nós não temos amostragem suficiente para fazer um comparativo dentro do método científico para afirmar que cães castrados têm menor agressão do que cães inteiros. Eu, inclusive, já tive por diversas ocasiões em minhas equipes de trabalho de cães de patrulhamento, cães castrados com uma excelente resposta agressiva. Então, o que eu posso dizer é, em tese, a castração pode cooperar na mitigação dos efeitos da agressão? Em tese, sim. Na prática, nós não podemos dogmatizar. E falando em castração, eu não posso deixar de pegar o gancho para tratar dessas leis esdrúxulas que cada vez mais invadem o cenário nacional. São Paulo, nós tivemos a aprovação dessa lei absurda. Minas Gerais já está em trâmite, é um copia e cola, porque o que está por trás dessas leis, na verdade, não é bem-estar animal, na verdade é ganho de capital político e outros interesses que não vem ao caso aqui a gente discutir. Mas sobre a castração, castração é uma forma de mutilação, isso é óbvio e indiscutível. Vamos raciocinar, se é extremamente combatido os outros tipos de mutilação, por exemplo, mutilação estética, corte de orelhas, etc. Por que que a castração é defendida por aqueles mesmos que defendem a mutilação das orelhas e dos rabos? Então, se cortar a cauda e cortar a orelha é mutilação, por que que castração não é mutilação? Na verdade, castração é uma mutilação muito mais séria, porque ela mexe com uma estrutura, com um órgão que tem desdobramentos comportamentais e endócrinos muito mais sérios e muito mais profundos do que uma, desculpa, colocar entre aspas, uma mera mutilação ou corte estético de orelhas ou de caudas. Então nós temos que ter isso em mente. Castração é mutilação e é uma mutilação séria, porque ela vai gerar impactos não só comportamentais imensuráveis, porque nós não temos ainda uma precisão de dados científicos para calcular num ponto populacional o impacto da castração, levando em consideração que é uma castração em massa imposta pelo Estado, é uma forma de violação do direito humano e do direito animal, aplicando uma mutilação, um procedimento cirúrgico que deveria ser necessariamente poder discricionário do médico veterinário em consonância com os proprietários do cão, em casos individuais em que a castração, não obstante trazer efeitos deletérios gerais, diversos, com robustos experimentos científicos demonstrando, mas não só decidindo isso, mas individualmente, caso a caso, e não como uma política de Estado. Ah, alguém vem falar, não, mas política de Estado para controle populacional. Aí sim, ela vai fazer mal, mas dos males o menor. Se é uma questão de controle populacional de cães de rua, tanto para a gente conter a expansão que vem sofrendo a cada dia, como para conter risco de doenças infecto-contagiosas, riscos de acidentes, etc, 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 não obstante individualmente essa castração trazer malefícios, mas por um bem maior, para o bem da população brasileira, sim, a castração para controle populacional é um mal necessário, é uma ferramenta necessária. Agora, você, proprietário de cão, ser obrigado a um processo de castração sem uma motivação médica, sem uma motivação clínica, isso é sim violar o seu direito, é violar o direito daquele indivíduo canino
que eles tanto dizem que querem preservar o bem-estar. Mentira! Diversos trabalhos médicos veterinários demonstram o quanto de prejuízo endócrino e comportamental que a castração pode trazer. Não aceite esse discurso falacioso da castração em massa. Na verdade, o que está por trás disso, além do ganho de capital político, é um movimento ideológico que visa extinguir a existência dos animais domésticos, a começar por cães e gatos. E aqui fica uma pergunta muito interessante. Você, homem que está assistindo, você aceitaria ser castrado? Sim ou não? Pelo Estado? Sim ou não? Ah, não. Por que não? Será que é porque você se sentiria violado? Você não considera isso uma violência do Estado contra o indivíduo? E por que, por analogia, castrar um cão sem um motivo claro não é uma mutilação, uma violência física do Estado contra o indivíduo? Qual é o sentido? Aqueles que defendem o bem-estar utilizar violência física contra a vontade, já que eles falam que o indivíduo não pode ter a sua vontade violada, esses mesmos advogam que o treino tem que ser puramente positivo e que o treinamento canino só pode ocorrer se o cão quiser. Então se o cão quiser, ele pode ser treinado. E por que nesse caso a vontade do cão não é levada em consideração? Seja coerente, seja inteligente, não caia nesses discursos mentirosos.